Olá, galerinha do sexto ano, tudo bem com vocês? Saudações matemáticas. Olha só, nessa nossa retomada aí, o que eu preciso? Eu preciso fazer uma retrospectiva, uma revisão bem legal sobre o capítulo de números racionais. Nós já praticamente fechamos esse capítulo, mas eu vou relembrar vocês todos os tópicos dele com as respectivas páginas, para que a gente possa fazer os exercícios e passar para o próximo capítulo. Tudo bem? Nessa primeira parte da aula eu quero destacar esses 3 pontos: a representação de uma fração, a leitura de uma fração e os tipos de fração. Tudo bem? Então vamos lá, como é que a gente representa uma fração? Vou colocar aqui para você, essa figura bem aqui, você tem uma placa bem aqui, tudo bem? Nessa placa eu vou dividir ela em 4 partes, bem aqui, Quando eu divido ela em 4 partes, essa divisão vai representar o meu denominador, que é aquele número que fica embaixo. Então, bem aqui, tem um 4. É o número de partes que você separou o seu inteiro. Tudo bem? Aí você vem aqui, digamos, e você pinta, 3 dessas 4 partes. Esse 3 vai ser o meu numerador, tá bem aqui, 3 quartos. Então, esse número aqui, nós chamamos para ele de denominador. Vamos lembrar, denominador. E esse número aqui de cima, nós chamamos para ele de numerador. Ok, galerinha? Isso aqui eu tenho certeza que você lembra. Agora, você não pode esquecer de um detalhe bem interessante. O denominador, gente, ele pode ser qualquer número, exceto o zero. Porque o zero, ele não divide ninguém. Você não pode dividir nada por zero. Então, todas as vezes que você tiver uma fração, e essa fração estiver assim, na forma A sobre B, você tem que necessariamente ter um B diferente de zero. Isso é a condição de existência de um número racional. Beleza? Então, feito isso, nós já temos a maneira como nós representamos um número fracionário. Está bem aqui? Ok. Agora, vamos lembrar como é que a gente faz a leitura dessas frações. Vou colocar vários exemplos aqui para você. Vou colocar aqui, 5 sobre 7. Eu vou colocar 12 sobre 8. Eu vou colocar aqui também, por exemplo, 15 dividido por 23, aí eu vou colocar 2 dividido por 10, e vou colocar 7 dividido por 100. Como é que a gente faz a leitura? Primeiro vamos fazer a leitura dessas 2 frações aqui. Sempre na hora de fazer a leitura, você começa com o numerador, o número de cima, depois o denominador. Então aqui eu digo 5 sétimos, tudo bem? Como fica aqui então? 12 oitavos, tudo bem? Só que o 7 e o 8 são números menores que 10. Todas as vezes que os números forem menores que 10, você coloca sétimo, oitavo, nono, sexto, quinto e por aí vai. Quando ele passa de 10, aí você já tem que colocar a palavrinha avos. Veja como fica. Aqui é 15, 23 avos, tudo bem? Aqui, eu tenho 2 sobre 10. Todas as vezes que o denominador for um número na base 10, tipo 10, 100, 1000, 10.000 e por aí vai, você coloca assim, 2 décimos, 7 centésimos. Por exemplo, se você tivesse isso aqui, 3 dividido por 1000, como seria a leitura desse número? Seria 3 milésimos e assim sucessivamente. Você encontra uma tabelinha bacana com tudo isso na página 6 do seu livro. Vá lá, dê uma lida que você vai encontrar tudo isso que eu estou falando para você. Tudo bem? Então, aqui é só para a gente relembrar como é que a gente lê essas frações. Tudo bem, galera? Agora vamos falar dos tipos de frações. Nós vamos ter, basicamente, 4 tipos de frações. Mas nessa primeira parte eu vou falar de 3 tipos. A primeira delas é essa daqui, por exemplo. Eu tenho 3
sobre 5. Bem aqui, eu tenho essa fração aqui, ó, 8 sobre 3. E bem aqui, eu tenho essa fração aqui, ó, 12 sobre 4. Note o seguinte, aqui você está percebendo que o meu numerador, ele é menor do que o denominador. Quando isso aqui acontecer, eu digo que eu estou diante de uma função, uma fração do tipo própria. Tá? Fração própria. Quando é que ela ocorre? Quando o numerador for menor que o denominador. Tá? Usando essa notação A sobre B, é toda vez que o A for menor que o B. Tudo bem, gente? Ok? Agora, percebe que aqui o numerador é maior que o denominador. Então, quando isso acontecer, eu já estou diante de uma função que eu chamo de função imprópria. O que é a função imprópria? Toda vez que o A for maior que o B. Percebe que troca aqui, ó. Tudo bem? Agora aqui, observa algo bem interessante. 12 dividido por 4. Se eu fizer essa divisão, vai dar um valor exato, inteiro. Então, vai dar 3. Quando eu tiver uma fração como essa, eu digo que eu estou diante de uma função aparente. Certo? E quando eu tenho uma função aparente, é exatamente quando o B divide A. Todas as vezes que o B divide A, ou seja, deixa resto zero, então eu estou diante de uma fração aparente. Tudo bem? Então aqui deu para a gente relembrar os 3 tipos de fração. Fração própria, fração imprópria, fração aparente. Tudo bem, gente? Agora nós vamos focar em mais 3 tópicos da nossa revisão. Vamos continuar agora, vou apagar isso aqui e vou colocar mais 3 tópicos para a gente relembrar. Vamos lá. Ok, galerinha, vamos dar sequência aqui na nossa revisão. Vamos falar agora sobre esses 3 tópicos aqui. Você está vendo as respectivas páginas aqui para você acompanhar essa revisão. Nós vamos começar falando sobre frações equivalentes. Quando é que eu tenho frações equivalentes? As frações equivalentes acontecem da seguinte forma, gente. Vou imaginar aqui, ó, que eu tenho essa placa, aí eu vou colocar 3 placas idênticas a essa. Tá aqui, ó, 3 placas idênticas, um pouquinho menor, aqui, ó. Trabalhar com a ideia, que eu tenho 3 placas iguais. Eu vou dividir essas placas de maneiras diferentes. Primeiro eu vou dividir essa placa aqui em 2 partes. Depois eu vou dividir ela em 4 partes aqui, ó. Depois eu vou dividir ela em 8 partes. Bem aqui, ó. Agora note o seguinte. Se eu dividir ela aqui em 2 partes, o meu denominador vai ser 2. Se eu dividir ela aqui em 4 partes, o meu denominador vai ser 4. Se eu dividir ela aqui em 8 partes, o meu denominador vai ser 8. Tranquilo? Agora eu vou pegar partes dessa minha placa apenas. Veja aqui, ó. Eu peguei uma parte das 2 possíveis. Então, a minha fração aqui, gente, é 1/2, metade. Aqui nessa, eu vou pegar 2 partes, ó. 2 partes. Bem aqui, ó. Eu estou pegando 2 partes de 4 possíveis. E agora, na última, eu vou separar 4 dessas partes. Se eu vou pegar 4 dessas partes, sendo que eu tinha 8 possíveis, então a minha fração fica 4/8. Agora, você pode acompanhar que eu acabo produzindo frações diferentes, mas essas frações, gente, elas acabam representando a mesma quantidade. Olhem para a placa, eu estou pegando metade, metade, metade. Ah, mas as frações que representam são diferentes. As frações são diferentes, mas acabam representando a mesma quantidade. Essa é a ideia das frações equivalentes.
As frações equivalentes são muito importantes nas operações nas operações com frações, que inclusive é tema da nossa aula de amanhã, tá certo? Então aqui eu tenho frações equivalentes. Tudo bem, galera? Fechou aqui então, tá? A ideia de frações equivalentes é exatamente essa, tá? Simplificação de frações. Como é que a gente faz isso? Todas as vezes que eu tenho frações em que o numerador e o denominador têm algum número que pode dividir os dois, eu devo simplificar. Vou dar um exemplo para você. Eu tenho aqui, por exemplo, 9/12. Veja só isso aqui. 9/12, esse número aqui, ele pode ser dividido por 3 em cima e embaixo. Então, eu vou simplificar ele. De tal maneira que agora eu vou ter quem? Eu vou ter 3/4. Agora, essa fração aqui, ó, 3/4, ela não pode mais ser simplificada. Por quê? Porque não existe nenhum número primo que divida 3/4 ao mesmo tempo. Ou seja, essa fração aqui, ela é chamada de fração irredutível. O que é uma fração irredutível? É aquela fração que não pode mais ser simplificada. Então, ela vai ser chamada de fração irredutível. Certo? Fração irredutível é aquela que não pode mais ser simplificada. Tem um outro detalhe que a gente não vai aprofundar aqui, mas fica a nível de curiosidade, você que está pensando em fazer uma Olimpíada de Matemática, quando é que uma fração é irredutível? Toda vez que o MDC entre o numerador e o denominador for igual a 1, ou seja, eles são primos entre si, tá? Fica essa dica aí, cai bastante isso na Olimpíada de Matemática lá, a OBM. Ok, galera, então agora a gente já relembrou frações equivalentes, simplificações de frações. Agora eu quero falar sobre a comparação de frações, tá? Na comparação de frações eu vou ter 3 tipos de comparação. E aí eu vou lembrar cada um deles aqui contigo. Primeiro tipo é quando você tem o mesmo denominador. Vou dar um exemplo aqui para você. Você tem 3/4 e 7/4. Perceba que essas duas frações aqui, elas têm o mesmo denominador, que é o número de baixo. Beleza? Note que, caso eu queira determinar qual dessas frações é a maior, basta eu ver quem é que tem o maior numerador. Se elas têm o mesmo denominador, será maior a fração com o maior numerador. Quem é que tem o maior numerador? É o 7. Então, 7/4 é maior que 3/4. Tudo bem? É muito simples, gente. Tá? Tranquilo essa forma aí. O segundo tipo de comparação de fração é quando eu tenho, gente, o mesmo numerador. Vou mostrar para ti aqui, ó. Eu tenho 1/4 e eu tenho aqui, ó, 1/5. Note, eu tenho o mesmo numerador, mas eu tenho denominadores diferentes. Quando eu tenho denominadores diferentes, será maior a fração com o menor denominador. Veja, aqui eu tenho 1/4 e aqui eu tenho 1/5. Vou dar um exemplo bem prático para você. Não vai dar para eu comparar esse 1. Eu vou ter que dizer qual é a maior fração vendo os denominadores, certo? Então imagina que aqui seja R$1. Se você pegar R$1 e dividir para 4 pessoas, cada um fica com 25 centavos. Se você tem R$1 e dividir para 5 pessoas, cada uma vai ficar com 20 centavos. Então, quem é que vai ficar com mais? As pessoas que ficarem com 25 centavos. Então, a minha fração maior é essa daqui, ó. 1/4 é maior que 1/5, já que 1/4 tem um denominador menor que 1/5. Tá legal, gente? Então, o primeiro caso, eu comparo
os numeradores. No segundo caso, eu comparo os denominadores. Quem é maior aqui no primeiro caso? Quem tem o maior numerador. Quem é maior aqui? Quem tem o menor denominador. Tudo tranquilo? É fácil, né? Agora vamos ao terceiro tipo bem aqui para a gente analisar. O terceiro tipo, galera, é quando eu tenho numerador e denominadores diferentes. Tudo diferente. Vou dar um exemplo aqui para você. Você tem 1 sobre 2 e você tem 2 sobre 3. E agora? Quem é maior dessas duas frações? Eu não posso comparar os denominadores, já que eles são diferentes. Então, o primeiro caso não se encaixa. Eu não posso comparar os numeradores, já que eles também são diferentes. Então, o segundo caso também não se encaixa. O que eu devo fazer? Muito fácil. Olha lá. Você vai pegar esse denominador aqui, ó, e vai multiplicar aqui e aqui. Faça isso. Aí você vai ter isso aqui, ó. 2 vezes 2 vai dar 4. 2 vezes 3 vai dar 6. Bacana. Agora você pega e faz a mesma coisa com o 3, ó. Agora apontando para outra fração. 3 vezes 1 e 3 vezes 2. Quando você faz isso, ó, 3 vezes 1 vai dar 3 e 3 vezes 2 vai dar 6. E essas duas frações aqui, gente, elas são as frações equivalentes às frações que eu tinha anteriormente. Daí a importância da gente trabalhar com frações equivalentes. Agora, eu estou diante de frações equivalentes que têm o mesmo denominador, ou seja, recai no primeiro caso que nós estávamos estudando. E no primeiro caso, quando os denominadores são iguais, é maior aquele que apresentar o maior numerador. Tudo bem? Isso aqui, gente, é a mesma coisa que encontrar o MMC entre dois números. Lembrando, MMC é mínimo múltiplo comum. Tudo bem? A gente já estudou isso, inclusive. Então, está aqui os 3 casos. Isso está lá na página 14. Dá para você dar uma olhada. Tudo bem? E a gente vai agora para os 3 últimos tópicos da nossa revisão. Vamos lá. Tudo bem, então, galerinha? Agora nós vamos fechar a nossa revisão relembrando esses 3 tópicos aqui. Frações decimais lá na página 17, números decimais na página 19 e porcentagem na página 22. Vamos começar relembrando as frações decimais. As frações decimais são aquelas em que o denominador vai estar sempre escrito numa potência de 10. Vejamos o seguinte, se eu tiver aqui, ó, 7 sobre 10, isso aqui é uma potência decimal. Tá? A gente fala 7 décimos. Se eu tiver, por exemplo, isso aqui, ó, 7 sobre 100, também é uma fração decimal, já que 100 é um número que pode ser escrito na base 10. É a mesma coisa que você ter 7 sobre 10 elevado ao quadrado. Perceba que se eu consigo escrever o denominador na base 10, então você está diante de uma fração decimal. Tudo bem? As frações decimais vão ser muito importantes aqui, ó, na ideia de porcentagem, principalmente quando o denominador for 100, que aí você vai ter a ideia de porcentagem bem clara. Um outro exemplo de fração decimal que você pode ter, ó, 23 dividido por 1000. Isso aqui também é uma fração decimal. Como é que você lê aquilo ali? Seria 23 milésimos. Só que 1000 é a mesma coisa que 10 a terceira. Tá legal? Então fique atento. Todas as vezes que o denominador for 10, 100, 1000, 10.000, em que ele pode ser escrito como potência de 10, então você está diante de uma fração decimal. Tudo bem? Números decimais. Os números decimais são uma das categorias de números mais utilizados no nosso dia a dia, porque nós nos deparamos com ele a todo momento, principalmente pelo fato dele reportar a ideia de dinheiro. Você vai comprar alguma mercadoria, custa R$ 4,15. Você vai abastecer o carro, quanto é o litro da gasolina? Sei lá, R$ 4,80. Ou seja, nós estamos falando de números decimais, números com vírgula.
E esses números com vírgula, eu vou dar um exemplo aqui para você. Digamos que eu tenha 3,147. Isso aqui, gente, esse símbolo aqui, ó, essa vírgula, ele separa o número em duas partes. A parte inteira, tá? Da parte não inteira, ou da parte que a gente chama de decimal. Tá bem aqui, ó. Agora, para a gente lembrar legal como é que funciona isso, basta a gente pensar que todo número decimal, ou seja, todo número com vírgula, ele é, além de ser um número com vírgula, ele também é uma fração. Quer ver? Observa aqui o seguinte. Imagine que você tem isso aqui, ó, 0,3. Quantas casas decimais você tem aqui? Você tem uma casa decimal. Se você tem uma casa decimal, é como se esse número aqui tivesse sido dividido por 10. Então, isso aqui é a mesma coisa que 3 sobre 10, ou seja, 3 décimos. Note que 3 décimos é você ter 3 reais e dividir para 10 pessoas. Cada pessoa fica com quanto? 30 centavos. Faço assim. Ah, então vamos lá, coloca mais uma casa decimal aí. Que tal se nós tivermos 45 centavos? Tá bem aqui, ó. 0,45. Quantas casas decimais eu tenho aqui? Eu tenho duas casas decimais. Então significa que esse número foi dividido por um denominador na base 10, que tem 2 zeros. Que número é esse? É o 100. Então isso aqui é a mesma coisa que 45 dividido por 100. Note, se eu tiver 45 reais e dividir para 100 pessoas, cada uma dessas 100 pessoas ficará com exatos 45 centavos. Note que aqui eu tenho uma casa decimal, aqui eu vou ter um zero. Aqui eu tenho duas casas decimais, então aqui eu vou ter 2 zeros. E essa lógica vai seguindo. Digamos que você tem isso aqui, ó, 2,138. Quantas casas decimais você está vendo aqui? Ou seja, quantos números após a vírgula você tem? Você tem 3. Então isso aqui, gente, é a mesma coisa. Repete todo o número sem a vírgula. 2,138. Dividido por quem? Quantas casas decimais tem aqui? 3. Então aqui foi dividido por 1. Tranquilo? Fácil, fácil, fácil. Isso não vai te causar nenhum problema. Aqui eu tenho 3 casas decimais. Aqui eu coloco 3 zeros. Tá? Então, todo número decimal, ele é, na realidade, uma fração na base 10. Seria a fração na base 10, então ele é uma fração decimal. Fração decimal e número decimal são representações diferentes da mesma coisa. Porque se eu digo para você, me dá 3 reais para me dividir com 10 pessoas, tu está dizendo 3 para 10 ou 30 centavos. São maneiras diferentes de dizer a mesma coisa. Tudo bem? Para fechar a nossa revisão, gente, vamos falar de porcentagem. Um assunto muito bacana e que faz parte do teu dia a dia. Já que quando você vai no comércio, o que mais você vê e mais chama a sua atenção são os números com esse símbolozinho aqui, ó, que é o símbolo da porcentagem. Tudo bem? Vamos ver aqui o seguinte. O que significa 23% de desconto? Lembre-se, todas as vezes que você tiver uma porcentagem, na prática você tem uma fração decimal. Porcentagem vem de uma palavra em latim que quer dizer percentum, por cento. Olha aqui a palavra, porcentagem, é como se você estivesse dividindo aqui, por cento. Tudo bem que não tem um M, é com N, mas no latim fica essa ideia, percento. Percento é por cento, então não tem com que você errar. Todas as vezes que você estiver trabalhando com uma porcentagem, você tem uma fração decimal que o denominador é 100. Note que o próprio símbolo da porcentagem já te ajuda. É uma barrinha com 2 bolinhas. Ó. Essas 2 bolinhas quer dizer os 2 zeros. Então, 23%, galera, é 23 dividido por quanto? Dividido por 100. Olha aqui a ideia, ó. 23%, ó. 23 por 100.
percento, por cento. Beleza? Então isso aqui é uma fração decimal. Só que se ela é uma fração decimal, significa que eu posso escrever esse número como sendo um número decimal. Se eu tenho 2 zeros aqui, galera, vai ter quantas casas decimais? 2. Então isso aqui é a mesma coisa que 0,23. Então, note que eu tenho aqui 3 números, gente, que representam a mesma coisa. 23%, isso aqui é a porcentagem. 23 sobre 100, isso aqui é a fração decimal. 0,23, isso aqui é um número decimal, também chamado de valor absoluto. Para fechar, vou dar um outro exemplo para você. Você vai numa loja e lá você encontra a seguinte mensagem: blusas com desconto de 20%. O que significa um desconto de 20%? Significa que é 20 sobre quanto? Sobre 100. Tá? E 20 sobre 100, galera, é a mesma coisa que 0,20. Note, porcentagem, vou até colocar aqui, ó. Porcentagem. Isso aqui é a fração decimal, aqui, ó. E esse aqui é o número decimal. 3 números que representam a mesma coisa. Galera, esse capítulo que nós já finalizamos é sem dúvida um dos capítulos mais importantes do 6º ano. Vocês não têm ideia de como a galera, quando chega lá no ensino médio, se atrapalha com essas representações aqui. Vocês vão precisar muito disso quando vocês estiverem lá na frente, pensando em vestibular, pensando em Enem. Vocês vão ver que isso aqui aparece muito, muito, muito. Então é muito bacana que você tente fazer os exercícios. Na próxima aula a gente já vai falar de operações com frações. Até então nós estamos naquela parte de reconhecimento. Eu olho para o número e reconheço ele. Se ele é porcentagem, se ele é fração decimal, se ele é um número decimal, um valor absoluto. A partir de agora nós vamos para uma outra etapa, em que nós vamos começar a operar esses números: adição, subtração, multiplicação, divisão, radiciação e potenciação. Tá certo? Fique atento e até a próxima aula, galera. Forte abraço. Tchau, tchau. Morreu.